Então, pessoal, vamos lá. O tema de hoje, a gente vai conversar sobre rotina e como isso é importante, como isso pode e vai impactar na sua aprovação. Beleza? Então, a gente vai entender o que é rotina, qual o passo a passo para construir e como isso vai influenciar na nossa caminhada. Beleza? Então, primeiramente, eu queria saber de vocês. Sejam francos. Quem gosta de rotina e quem não gosta? Eu digo assim que rotina é que nem que o pessoal de Brasília fala, né? É que nem piqui, que a gente tem os nossos irmãos goianos. Ou ama ou odeia. E eu vejo na rotina isso. Tem muitas pessoas que amam ter a rotina, tudo programado, tudo organizado, e tem gente que não suporta rotina. E isso ilustra bem, né, a nossa caminhada como concurseiro. São alunos com perfis totalmente diferentes que têm que lidar com dificuldades diferentes. E nesse contexto, quem gosta de rotina tem uma facilidade muito maior, tá? Me dê esse feedback aí no chat, pessoal. Deixa eu ver quem gosta, quem não gosta. A rotina salvou meus estudos, o N falando. Só para eu ter uma noção. Porque a rotina, em relação aos estudos, ela é um braço, né, digamos assim. Mas a rotina, para saber se você gosta ou não de rotina, vai muito além da ideia do estudo. Para a vida de vocês, vocês gostam de rotina? Eu não gosto, mas tem que existir para estudar. Rotina salvo, gosto de rotina, não gosto, gosto. Eu preciso ter uma rotina, a rotina melhorou muito os meus estudos, gosto, eu gosto da rotina. Quer um exemplo, pessoal? Para mim, se fosse necessário, todos os dias eu fazia a mesma coisa sem problema nenhum. Vamos supor, até para assistir filme. Eu sei que um filme é legal, eu assisto, na hora que eu passo ali na televisão, esse é o filme eu já assisti. Eu posso ver ele 10 vezes, porque é um filme que eu sei que eu gosto. E tem gente que não suporta, prefere ver um filme novo, ruim, do que ver um filme repetido. Vai sair para almoçar. Eu, muitas vezes, almoço lá no trabalho, tem um restaurante. O pessoal que almoça, às vezes, comigo até brinca. Se deixar, todo dia eu almoço o mesmo prato. Para mim, não tem problema nenhum. Arroz, feijão, um bifezinho ali de frango, toma um suquinho de laranja, acabou. Coloco um purê e tal. Se deixar, todos os dias eu faço a mesma coisa. E para mim, eu não vejo problema nenhum. E tem gente que precisa do novo. Quer sair, está no relacionamento, precisa sempre de novidade. Por quê? Porque a rotina entedia a pessoa. A pessoa tem dificuldade de lidar com a rotina. Para mim, é muito bom, é muito prático. E para que eu estou ilustrando isso aqui para vocês? Quem gosta de rotina tem facilidade com o estudo. Quem não gosta de rotina tem uma dificuldade maior, precisa trabalhar, mas é possível, tá? Por exemplo, em relação aos estudos. Para mim, eu tenho facilidade de ter rotina, de fazer todos os dias a mesma coisa. Para mim, é agradável saber todos os dias que eu vou fazer isso. Então, eu tenho facilidade de todos os dias, quando eu estava estudando ali para a prova do Senado, eu sabia que todos os dias que eu chegava do trabalho, eu ia estudar. E todos os dias eu ia ficar estudando até a hora de dormir, até a hora que me desse sono. Então, para mim, eu não via problema em estar fazendo todos os dias a mesma coisa. Já tem gente que tem dificuldade, que, poxa, mas está acontecendo isso, vai ter um evento assim, vai ter um compromisso assim, vai surgir tem uma data especial, e a pessoa quer uma novidade, tem uma dificuldade, e a gente precisa saber lidar com isso, tá? Então, já identifique em relação a você. Gosta de rotina? Você tem problema com rotina ou não? Porque a pessoa que tem problema com rotina vai ter que se adaptar. Essa é a realidade. Estudar para concurso é ter rotina, é ter constância. E a constância ali e a rotina caminham juntos. De você conseguir realmente todos os dias fazer o que precisa ser feito, cumprir a sua carga horária. E muitas vezes você vai lidar com o trabalho, vai lidar com outros afazeres, mas o seu estudo precisa estar ali todos os dias presente. O seu estudo precisa realmente todos os dias ali preencher parte do seu dia. Então a ideia da rotina, ela tem a ver com, voltado aqui para a nossa área de estudos, né? A gente ter definido ali quando vai ser o nosso estudo, como vai ser o nosso estudo, que horas a gente vai começar, que horas a gente vai terminar. Então, tudo isso não é deixar solto, né? Eu vou estudar 3 horas por dia, 4 horas por dia. Isso não é rotina. Rotina é, eu vou acordar 6 horas,
Eu vou tomar o café da manhã, vou escovar o dente, 6h30 eu estou estudando, 7 horas eu estou estudando. Eu vou estudar até às 10 horas, depois eu vou me arrumar, trabalhar de tarde. Quando eu voltar do trabalho, eu vou arrumar meu filho ali, vou fazer isso, eu vou ajudar ele no dever de casa. A partir de 8h30 da noite, eu começo a estudar. Então, eu tenho, sabe, o meu dia bem detalhado. Eu tenho bem definido cada uma das tarefas, dos afazeres do meu dia. E, claro, que para isso dar certo, você precisa. Não adianta você fazer isso só em relação ao estudo. Você precisa ter o todo bem desenhado. O todo de acordo com a realidade de cada um. É trabalho, é o estudo, é só estudo. Você tem outras atividades, tem atividade física, tem filho, tem trabalho, enfim. Você precisa ter tudo isso bem desenhado, tá? E bem desenhado é horário para começar e horário para terminar. Porque se você não tem um horário bem definido, para você, vamos supor, eu tenho que estudar 3 horas. Se você não tem horário bem definido, você pode estudar de manhã, de tarde, de noite, você não tem aquela sensação de estar atrasado, de estar em falta, digamos assim. Você só vai ter noção disso depois que acabar o seu dia e você não ter estudado. Mas se você tem horário, eu acordo 6, eu começo a estudar às 7 horas da manhã, se você deu 7h10 e você não está estudando, você já está falhando. Então, quando a gente tem isso bem desenhado, fica muito mais claro a gente identificar qualquer desvio do percurso para conseguir ajustar logo de início, entende? Então, a ideia da rotina tem a ver com tudo isso. E adequar, né, os momentos de estudo com as demais atividades, inclusive de lazer e descanso. Não somente o trabalho, as outras atividades que a gente tem, mas também o próprio descanso, o próprio lazer. Então, a rotina também envolve isso. Que horas você vai dormir? Que horas você vai descansar? Que horas você vai acordar? Então, hoje, por exemplo, eu não estou estudando especificamente para nenhum concurso. Estou com uma rotina diferente. Mas ainda assim, eu tenho uma rotina dentro do meu dia. Normalmente, meu horário de dormir é meia-noite. Se eu vou antes, eu já, poxa, dava para eu fazer mais coisas. Se eu estou meia-noite e meia, poxa, já estou atrasado para o meu horário de descanso. Então, eu tenho tudo isso desenhado mesmo. Se você tem dificuldade, coloque no papel. Se você consegue fazer ali mesmo sem colocar no papel, ótimo. Então, eu não tenho isso no papel, mas eu tenho isso bem definido comigo. Então, eu tenho um horário definido que eu vou trabalhar, o horário que eu vou chegar, o horário que eu vou levar minha filha numa atividade, o horário que eu vou buscar, o horário que eu vou estudar aqui para produzir uma aula para mentoria, produzir um conteúdo, e o horário de descanso. Então, tudo exatamente bem definido, beleza? O Reni falou, meia-noite, eu achava que o Michael nem dormia. E esse, pessoal, inclusive, eu considero que é um dos meus diferenciais. Eu tenho pontos fortes e pontos fracos. Mas eu considero que é um ponto forte da minha parte, me ajudou a ter algumas aprovações, a obter êxito na minha vida profissional, na minha vida ali de estudos. Isso, ter bem definido o tempo, inclusive do descanso. Tá? Inclusive, eu já fiz algumas mentorias e falei sobre isso. Eu considero um grande diferencial para eu produzir muito durante o dia, por eu dormir muito bem. Então, eu tenho horário para dormir, eu tenho horário para acordar. E quando eu deito, eu realmente apago. Sabe? Aquele sono que você dorme, acorda. Então, assim, durante o dia, eu nem penso em dormir. Para mim, seria uma tortura. Ah, não, você vai ter que dormir aqui de tarde, depois do almoço. Para mim, é um pesadelo. Não quero. Mas de noite, ou seja, o meu horário de descanso é tão importante quanto o meu horário de estudos, quanto o meu horário de trabalho, quanto o meu horário de lazer. Eu respeito. Então, eu tenho um horário para descansar, porque eu sei que eu preciso desse descanso. E o meu descanso é o que me dá energia para produzir bastante ao longo do dia. Então, eu considero um grande diferencial. Um aluno que tem dificuldade com rotina vai precisar trabalhar. Um aluno que tem dificuldade com o descanso vai precisar ajustar. Se for uma causa, alguma coisa que você mesmo consiga corrigir, ótimo. Se for algo que precisa de ajuda, de um médico, também busque ajuda, tá? Mas o descanso, ele vai fazer toda a diferença para que você consiga produzir bem ao longo do dia, tá bom? Ótimo. Então, feito esse parênteses aí, vamos seguir. Então, assim, que envolve, né, a rotina de estudos. Como a gente cria essa rotina de estudos? Primeiro ponto, né, é organizar todo o nosso dia. A gente tem que organizar todas as atividades do nosso dia, não somente os estudos. A gente precisa ter, de forma bem clara, cada um dos nossos afazeres, tá? Então, organizar o dia a dia. Se você amanhece o dia sem saber o que você vai fazer, você
pode ter certeza que você não vai ter um dia tão produtivo como quando você organiza, tá? Para exemplificar aqui um joguinho que veio na cabeça, a galera que é mais antiga aí que nem eu deve lembrar daquele joguinho que vem as peças caindo, né? Cai o quadradinho, cai uma peça assim, cai, e você vai montando. A galera que é mais antiga, eu me esqueci o nome do joguinho, mas você tinha até uns aparelhozinhos que as peças iam caindo e você ia montando até Tetris, deve ser esse, deve ser esse. Deixa eu até jogar aqui. Esse mesmo, tá? Tetris. Qual que é a ideia? Se você solta tudo de uma vez, você vai ter poucas peças, digamos assim. Se você tem organização, você consegue encaixar tudo. E a mesma coisa a gente pode puxar aqui para o seu dia a dia. Se você consegue organizar a sua rotina, você consegue produzir muito mais. Se você não organiza, se você não separa, se você não tem horário para começar e horário para terminar cada uma das suas atividades, você não vai ser produtivo, tá? Então é extremamente importante, pessoal, que você tenha o seu dia bem organizado, beleza? Todo o seu dia, não somente o estudo. O estudo a gente mastiga para vocês, mas você tem que fazer a sua parte. E o restante do seu dia? Se você não organizar o restante do seu dia, você não vai ter qualidade no seu estudo, tá? No tempo ali que a gente organizou para você estudar, até porque a gente organizou o tempo, mas eu não coloquei para você que horas do seu dia que você vai começar a estudar. Isso quem vai definir é você. Você me passou a sua carga horária de estudos. Tá, mas que horas você começa? Tá atrasado 10 minutos? Tá atrasado 10 minutos. Entende? Então, o primeiro passo é, de fato, você organizar todas as atividades do seu dia. Para que seu dia possa ser mais produtivo, você precisa dessa organização. Outro ponto que a gente sempre fala, e isso envolve também rotina, é o próprio ambiente de estudos, tá? Então, quer seja na sua casa, numa biblioteca, isso tudo envolve a rotina. Acordei, vou me deslocar para o meu ambiente de estudos. É para o meu quartinho, para o meu escritório, é para uma biblioteca. Ali, o seu ambiente já está tudo ali no padrão, você vai chegar, abrir o computador, vai pegar ali o material, vai pegar o caderno, ou vai pegar os seus materiais ali, vai pegar os seus materiais no Word, seja como for, mas isso envolve a rotina. A partir do momento que você consegue colocar tudo na rotina, isso passa a ir ao automático, tá? É a ideia de você fazer. Quando você consegue fazer as coisas sem pensar, você consegue fazer de maneira muito mais rápida, tá? Exemplo, tá? Você começa a dirigir. Quando você começa a dirigir, você nunca dirigiu. Você vai fazendo as coisas muito lentamente. Marcha primeira, peraí, não, tem que pisar na embreagem, passar a segunda, não a terceira, não a redução aqui. Por quê? Porque você está pensando o que você vai fazer. Depois que você pegou o hábito, que você aprendeu, você faz no automático. Você já está dirigindo aí há 5, 10 anos, você dirige ali que você nem percebe. Você dirige conversando, você nem vê o que você está fazendo e você está fazendo tudo no automático. Nos estudos, da mesma forma. É claro que o estudo em si, você tem que estar, você não vai fazer no automático de modo que você não absorva. Mas eu digo as atividades em si que envolvem ali o estudo, tá? O passo a passo até você chegar na hora ali de estudar, na hora de consumir o material, e, claro, todas as outras atividades do seu dia a dia, beleza? Então, tudo que você conseguir colocar na rotina, conseguir fazer de maneira automática, você vai ver que você vai fazer de maneira muito mais rápida. Consequentemente, você vai ter mais tempo para suas atividades. É o grande problema, né, dos tempos atuais, é o tempo. Beleza? Então, assim, a gente sempre está buscando ter mais tempo. E fazer as coisas de maneira no automático, com rotina, você já tem um hábito ali de fazer, vai fazer com que você faça de maneira mais rápida, consequentemente, tendo mais tempo, tá? Outro ponto que envolve a criação ali da rotina dos estudos, né, é o próprio cronograma, o próprio planejamento, que é uma dor de cabeça que vocês não têm, né? Que vocês não precisam ter, que vocês já recebem. Então, a sua energia você já coloca em outras coisas. E é o que eu estou falando aqui. Algo que você não precisa colocar energia. Desse modo, a sua energia já pode ser direcionada para outras atividades. Então, a ideia da vida, digamos assim, é o que você pode terceirizar, terceirize, tá? Por exemplo, a ideia do planejamento, você tem uma mentoria, está terceirizada, ótimo.
o que compete a você ali de sentar e estudar, isso aí você não pode terceirizar, não tem como. É você que vai fazer a prova. Mas tem atividades que é possível, tá? No seu dia a dia, ali, de repente, coisas até relacionadas ao seu trabalho, ou, de repente, até algum a fazer doméstico, se você conseguir ou terceirizar, ou ter um apoio dentro de casa, com marido, esposa, filhos, enfim, o que você conseguir passar para a mão de outra pessoa, ótimo, tá? Assim como a gente tem um exemplo do planejamento de estudos. Então, é algo que já faz com que vocês economizem tempo e já destinem a sua energia, o seu tempo, para a atividade fim, que é o estudar. Beleza? E aí, o quarto ponto é você manter horários fixos de estudos. Então, como eu introduzi aqui no início, não é somente falar quantas horas eu tenho. Eu tenho 3 horas, eu tenho 4 horas de estudos. Tá, mas que horas você começa a estudar? Vocês têm isso, pessoal? Eu tenho certeza que muitas pessoas acabam não tendo. Principalmente quem tem mais tempo livre. Sabia? Por isso que a gente fala, quem tem menos tende a ser mais produtivo. E aí, no exemplo que eu trouxe para vocês da minha realidade. Então, trabalhava o dia todo, tinha minhas atividades ali pela manhã, filho e tal. Eu chegava de noite, até eu chegar a ter condição de começar a estudar, era 8, 8h30, às vezes 9 horas. Então, na hora que eu chegava, se eu perdesse meia hora, era meia hora perdida. E eu tinha até meia-noite para estudar. Então, eu tinha a convicção de que o meu tempo era aquele. Quem tem o dia todo livre tem uma dificuldade maior e precisa fazer um esforço maior para saber que precisa ter horário para começar e horário para terminar. Porque, eu tenho um dia todo livre, então eu tenho a manhã e a tarde livre, eu tenho a tarde e a noite livre. Quando a gente tem muito tempo, a gente tende a dar aquela procrastinada. Então, a gente precisa realmente, peraí, eu tenho tarde e noite, eu tenho quantas horas para estudar? Qual vai ser o horário de começar? Beleza? Qual vai ser o horário de começar? Qual vai ser o horário de terminar? Beleza? E como a Vanessa falou, exatamente, estudo, malho, trabalho, casada, tenho filho, mas com organização dá para fazer. Excelente, Vanessa. E é justamente isso. Por quê? Porque eu malho, tá? Qual é o horário que você malha? Qual é o horário que você descansa? Qual é o horário que você estuda? Qual é o horário que você trabalha? Qual é o horário que você dá atenção para o seu cônjuge? Então, você é um conjunto. Mas se você definir bem os horários e for fiel a essa rotina, você vai conseguir, de fato, cumprir com várias atividades. Beleza? E já é importante, ó, como a Vitória falou, eu procrastino muito à tarde, não me concentro nadinha, muito sono. Poxa, peraí, então o que eu posso fazer? Eu posso inverter? Será que eu consigo estudar de manhã? Ou será que eu posso inverter aqui? Claro, tudo depende do seu dia a dia. Não, eu trabalho, não, tá tranquilo. Eu posso dormir até mais tarde, tentar evitar aqui essa questão do sono, ou eu tenho que lidar com isso, eu só tenho um horário da tarde livre. Então eu vou tomar café, vou estudar em pé, vou fazer o que eu tenho. Não consigo trocar o horário. Enfim, a gente vai adaptando conforme a realidade de cada um. Entende? Então a gente vai ter que dançar conforme a música. Outro ponto, né? Manter os materiais necessários sempre ali disponíveis, né? Manter o que você precisa no seu alcance. Por quê? Porque se você não tem o que você precisa aqui, você vai ficar deslocando. E isso envolve tudo, inclusive, ó, água. Se você não tem ao seu alcance, se você não tem de fácil acesso, tudo vai ser uma desculpa para você se deslocar, para você perder o foco. Estou estudando, nossa, que sede. Não, eu preciso beber uma água. E vai lá na cozinha você para, conversa com alguém, você vê ali uma mensagem no celular, você vê um barulho na televisão e acabou, perdeu 30 minutos, perdeu 1 hora. Tá? E se você tem tudo aqui, ó, não, meu material está aqui, meu caderno está aqui, minha água está aqui, enfim, se você tem tudo acessível, você não vai deslocar, você não vai sair do seu local de estudo. Mas se você deixa para ir trazendo as coisas, tudo envolve realmente organização, rotina. Se tudo que você precisa está aqui, ótimo, você só vai pegando, acessando os materiais. Mas muita gente não faz isso. E aí começa a estudar, não, esqueci meu caderno, vou lá. Aí começa a estudar mais 20 minutos. Nossa, não, minha caneta vermelha ficou lá na sala. Aí vai lá buscar a caneta vermelha. Aí começa a estudar. Ixi, meu marca-texto tá lá no estojo, lá, ficou lá no carro. Aí vai lá buscar. E assim vai só picando o estudo, vai só destruindo o seu tempo de estudos. Então, se você tem essa rotina, não, todo o meu material fica aqui no estojo, meu caderno fica aqui sempre no meu local de estudos, ou fica sempre aqui no carro, enfim, é sempre importante para vocês ganharem tempo. Falando aqui no carro, só fica um alerta, tá, pessoal? Até
É sempre importante falar isso. Quem tem material digital, tenha sempre um backup, tá, pessoal, na nuvem. Porque eu tenho vários alunos que já passaram por isso. Estudando ali 2, 3, 4, 5 meses e tinha só um material digital, só no computador. Várias situações de perdeu ali o computador, teve que formatar, teve aluno que teve o carro furtado e levaram o notebook. Então, se você, imagina só, você ali 4, 5, 6 meses de material e aí você perde todo o material. É frustrante, é muito ruim, você perde muito tempo, fora que falta pouco para te derrubar. Muito aluno fala, caraca, não é, tipo, entre aspas, né, 6 meses jogado fora. É claro que não é porque você estudou, mas você perder todo o seu material. Então, tenham sempre o backup, tá? Quem tem material digital, deixa ali um backupzinho no pendrive em casa, ou deixa ali na nuvem, tá? Drive. Sempre importante, porque a gente não dá valor só quando acontece com a gente. Você pode estar me ouvindo falar, ah, Miquel, não, isso aí foi caso isolado, isso aqui não vai acontecer comigo, não. É sempre assim. Isso não vai acontecer comigo. E aí acontece. E aí, quando acontece, você dá valor por uma besteirinha, 5 minutos ali para você fazer um backup e você não fez. Beleza? Então, ponto importante. E claro, pessoal, caminhando junto com isso, de você ter tudo acessível, paralelo a isso, é justamente para você evitar distrações, né? Justamente para você evitar distrações. Então, você evita deslocamento para não ter distrações. De igual modo, eu não vou trazer nada para o meu local de estudos que possa me distrair. E qual que é o principal ponto, né? Qual que é o principal objeto? É o celular, tá? É o celular, que até hoje está derrubando muita gente, tá? Até hoje está tirando muita gente do jogo porque não está conseguindo realmente focar, estudar, está ali perdendo tempo com o celular. Então, é uma coisa muito importante. Traz tudo o que você precisa para o seu ambiente de estudos. De igual modo, não traz nada que você não precisa, que vai te atrapalhar, que vai roubar sua atenção, tá? Então, celular é de preferência em outro cômodo, beleza? Não traz, deixa em outro lugar. Se está na salinha de estudo, põe no armário e tranca. Se está em casa, deixa ele em outro cômodo. Porque, lembra do que a gente falou aqui no início, sobre hábitos, sobre fazer coisas no automático? Quem nunca tá ali, muitas vezes você tá até numa mesa, num restaurante, num bar, quando você vê, você tá com o celular na mão vendo notificação, no automático, sem pensar. Seu celular tá ali, de alcance fácil, a gente pega e começa a mexer depois que a gente nota que a gente está mexendo. Então, se você faz isso com o seu celular no seu local de estudos, às vezes você está assistindo uma aula, começa a dar uma viajada, o celular tá ali, você pega, quando vê, passou 10, 15 minutos da videoaula, depois você quer voltar porque perdeu muita coisa. Evita distrações. É sempre o tempo. É sempre o tempo o principal quesito aqui para a gente. Beleza? Então, a questão do tempo faz toda a diferença. Beleza? Tem que poder investir no Dropbox, com certeza. Fica fora do alcance, foi perceptível. A dificuldade está sendo conciliar a faculdade com o estudo para PCDF. Quando estou vendo as aulas da faculdade, me preocupo com as matérias do concurso e vice-versa. Acabo me distraindo nas aulas e perdendo qualidade de estudo. Realmente, a gente tem que ter, de igual modo, um trabalho e o estudo para faculdade e o estudo para concurso também, a gente precisa de uma organização bacana, ainda mais porque são duas atividades similares, né? São duas atividades similares, então a gente precisa de uma organização grande. Quando é um estudo numa faculdade ele, que tem um aproveitamento de disciplinas, faça bom uso disso. O Miquel, na época da PMDF, estava full nos estudos, mega focado, mas depois eu passei a colocar os afazeres na frente dos estudos e acabo deixando para depois e acabo não realizando. A inquietude aumentou demais. Como posso voltar aos estudos colocando como prioridade? Então, Isabela, você respondeu. Colocando, você falou, eu estudava, coloquei os afazeres à frente. Traz os estudos novamente para frente, como prioridade, tá? É estudar, eu só vou fazer determinada atividade depois que eu cumprir minha meta. Então, se muitas vezes a gente tem que ser radical, seja radical. Tá, quais são os afazeres? Posso fazer esse afazer daqui 2 horas, daqui 3 horas? Eu tenho que estudar primeiro, tenho que bater minha meta. Então, estipular que aquela obrigação é maior do estudo. Então, muitas vezes a gente deixa de priorizar como se não fosse algo importante. Então, assim, é melhor eu deixar um afazer doméstico, ou seja, qual for ali, para depois do que o meu estudo. Então, por exemplo, só para exemplificar, claro que entendam bem, tá, pessoal? Mas, por exemplo, é melhor eu deixar essa louça para amanhã do que não cumprir a minha meta.
Vou cumprir minha meta, depois eu vou lá lavar essa louça. Se não der, paciência. Não estou falando para vocês serem radical, vou deixar minha casa uma zona, não, tá? Mas é questão de, poxa, vou aqui priorizar, vou bater minha meta. Claro que para isso a gente precisa ter metas tangíveis, né? De acordo com a nossa realidade. Então, essa meta é de acordo com a minha realidade. Dá para eu fazer e dá para eu cuidar da minha casa. Só vou colocar como prioridade meu estudo. Vou fazer o meu estudo, depois eu faço as outras atividades. É, deixa eu ver aqui, Ana Carolina, que é como você fazia para melhorar a concentração e não ter muito sono estudando no período da noite. Então, Ana, o cansaço vem, né? É normal, a gente é ser humano. E, tanto que eu ia até dormir. Eu ia até dormir. É claro que se você consegue ali, mais para o final da noite, colocar alguma aula mais interessante, que puxe mais a sua atenção, melhor. Mas é realmente, se tiver alguma coisa para você tomar um cafezinho, alguma coisa assim mais natural, digamos assim, né? Mais tranquilo. Mas o cansaço vai vir e todo dia você vai ter que lutar com isso. Quando você vê que você está perdendo a qualidade, é Brasil. Mas para isso é importante que você tenha uma boa noite de sono. Porque se você não tiver uma boa noite de sono, no dia seguinte, no começo do estudo, você já está capengando. Então, descansou bem, você vai conseguir produzir o dia todo. Vai produzir de noite, uma hora o sono já vai começar a te pegar, mas você vai conseguir produzir inicialmente, beleza? E vai até o seu limite. Miquel, como conviver com ansiedade da convocação para posse e estudar já para outro concurso? Então, Bruno, é realmente pensar no outro, tá? Muitas vezes a gente fica na expectativa, é muito difícil, não estou aqui para falar que é fácil, a gente está aprovado em um concurso, mas lembra do que eu falei? Fazer as coisas no automático, fazer ali, todos os dias eu faço isso, todos os dias eu estudo. Se você perder isso, esse ritmo, para você retomar depois é muito difícil. E coloque em mente também que, poxa, estou esperando a posse. Tá, mas e se não vier agora? E se demorar um ano? Se demorar 2 anos? Aproveita a bagagem que você tem para já garantir alguma coisa, para você já garantir uma nomeação. Então, aproveitem a bagagem, não deixem, tá? Porque muitas vezes a gente se acomoda. E é um dos grandes vilões. Eu já até falei sobre isso, né? Eu fiz uma mentoria falando que o bom não é excelente. E muitas vezes a gente se acomoda com o que tá bom. Poxa, uma aprovação é muito bom, né? Mas se você pode ir além, não acomoda, tá? Ana Paula, o meu maior problema é o vício no celular. Seja radical, como eu falei, deixe em outro cômodo. É Instagram, desativa o Instagram, tá? Seja radical. Se é uma dificuldade, se é um vício que você já reconhece, tem que ser radical, tem que cortar. E o Nilton falou, boa noite, minha maior dificuldade é que meu trabalho tem hora para começar, mas não tem hora para terminar. Antes do mês de dezembro eu consegui acordar mais cedo e estudar, mas agora em janeiro não consegui ainda. Olha, Nilton, é como você falou, seu trabalho tem hora para começar, mas não tem hora para terminar. Então, às vezes, você não consegue estudar depois do trabalho, mas faz o esforço para acordar mais cedo e estudar antes do trabalho, para já garantir logo. E nada melhor do que uma motivação como essa, porque, sinceramente, pessoal, é muito ruim a gente não ter, principalmente para quem gosta de rotina. Você tem hora para começar e não tem hora para terminar. É claro que na atividade policial muitas vezes você vai ter isso, mas você vai ter um plantão, depois você tem a sua folga, depois tem a compensação. Mas você tá, eu sei que iniciativa privada muitas vezes vai te sugando e é assim. Tenho vários colegas na iniciativa privada que começam e não tem hora para acabar e no outro dia a mesma coisa, enfim. Nada melhor do que essa motivação de estudar e ter mais qualidade de vida. Estudar para sair dessa. Estudar para ter sua estabilidade, para ter um trabalho bacana. Desativou aqui o áudio. Beleza, pessoal? Outro ponto, fazer pausas, tá? Muito importante. Façam pausas. Extremamente importante a gente fazer esses pequenos intervalos. Por quê? Porque senão a gente perde na atenção, a gente perde na concentração. Não é fácil e não, eu diria que é humanamente impossível você ficar 4 horas estudando sem dispersar, sem pensar na distração. A gente vai cair, a gente vai pensar em alguma coisa, a gente vai pensar em uma demanda, quer seja no celular, mas quer seja no filho. Você tem que dar um almoço para o filho, tem que preparar isso, tem que fazer não sei o que ali dentro de casa. Os outros afazeres vão clicando ali e a gente vai acabando pensando neles. E quando você reduz a sua sessão de estudos, fica mais fácil. Fazer pausas fica mais fácil, tá? Porque nas pausas você pensa em relação a isso. Fiz 50 minutos de estudos, eu fiz uma pausa, na minha pausa ali eu enchi minha garrafinha,
tá? Eu resolvi alguma demanda pontual, eu respondi ali minha esposa, meu marido, meu filho. Ótimo, 10 minutinhos, voltei para estudar. Foco total, 50 minutos apenas de concentração. Em 4 horas, em 6 horas, pode acontecer alguma coisa, né? E você fica preocupado com o celular. Em 50 minutos, a probabilidade é bem menor, né? Não, poxa, eu não vou ficar nenhuma hora, é 50 minutinhos só estudando. Estuda, depois você atende outras demandas pontuais dentro do tempo do intervalo, tá? E tenha bem definido também, pessoal, o método de estudos. Isso é importante para a rotina, porque não adianta você querer ter uma rotina de estudos e não ter um método bem definido, tá? Hoje eu tô com vontade de assistir videoaula e fazer resumo. Amanhã, não, hoje eu tô com vontade de ler PDF e fazer mapa mental. Aí depois de amanhã, não, hoje eu vou pegar essas videoaulas mesmo e vou fazer aqui uns flashcards. Pessoal, tenha um método bem definido. Não, todos esses métodos, todas essas formas que eu falo aqui são válidas, mas tenha um método bem definido. Isso vai te ajudar na rotina, isso vai te ajudar a ganhar velocidade, porque você já vai estar habituado com aquele método de estudo e aquela forma de produzir material de revisão. Então, escolha um método. É claro que você, não, para essa disciplina eu vou trabalhar esse método, para essa eu vou trabalhar esse método. Tranquilo, não é isso que eu estou falando. É o aluno que toda hora tá mudando. Hoje eu amanheci com vontade de fazer isso. Aí não, né, pessoal? Aí não, tá? Então é importante vocês terem bem definido, inclusive o método, tá? E claro, ajudar na rotina também as revisões. É uma preocupação a menos, porque a gente coloca para vocês, mas ainda assim tem gente que não cumpre. Se coloca a revisão, o aluno quer pular. Não, vou revisar, não, vou fazer aqui esse outro estudo, enfim. Então, tenha bem definido e cumpra, tá, pessoal, o planejamento, inclusive na parte das revisões, que é extremamente importante, tá? E, claro, junto a tudo isso, é extremamente importante ter objetivos e metas claras, tá? Então, ter objetivo bem definido, tá? Eu quero estudar para tal concurso ou para tal carreira, eu preciso estudar, esse é o meu objetivo do momento. Eu tenho umas metas bem definidas, eu tenho um planejamento bem claro do que fazer. Tudo isso vai contribuir para a sua rotina, para você cumprir a sua rotina e para você otimizar, de modo que você faça de maneira ordeira e já buscando aquele automático, tá? Então, ter objetivos e metas bem claras. Fuja daquelas pessoas ou fuja daqueles dias, daqueles pensamentos que faz você toda semana estar querendo mudar. Não, eu quero fazer isso. Aí semana que vem, não, eu quero estudar agora para outro concurso. Não, agora eu quero mudar aqui minha rotina. Pessoal, busque ter rotina. Isso vai otimizar demais os seus estudos. E para isso é importante, tá? Ter objetivos e metas bem claras, tá? Então, assim, é extremamente importante essa ideia da rotina, tá? Porque a gente vai ter regras bem definidas, tá? Vai estabelecer regras em relação aos nossos momentos de estudos. Consequentemente, isso evita a procrastinação, tá? A gente vai evitar a procrastinação porque a gente já sabe exatamente o que fazer, quando fazer, quais são as regras ali do jogo, do meu estudo, tá? Isso vai te ajudar a ter disciplina e concentração, tá? Então, isso acaba aumentando a qualidade do nosso aprendizado, que é o que a gente busca, né? Que é o que o que a gente busca ali como resultado é ter uma retenção maior de conteúdo, é uma concentração maior, aprender mais, evoluir de maneira mais rápida para conseguir atingir o nosso objetivo, tá bom? Então, maior vantagem, né, dessa rotina é que ela te ajuda a criar o hábito de estudar. E hábito, vocês sabem, hábito de fazer alguma coisa, se você não fizer, você já sente falta. Então é bom, porque você criou o hábito para acordar. Por exemplo, tem gente que acorda e tem um hábito de todo dia e primeira coisa que faz, vai lá escovar o dente. Levanta a cama, vai para o banheiro. Se você fizer diferente, você vai sentir falta. A pessoa acorda e todo dia vai tomar um banho, vai tomar um café, depois vai fazer outras coisas, vai fazer um devocional. Então, é um hábito que você faz todos os dias. Se você quebra aquele hábito, você já sente que o seu dia está faltando alguma coisa. E a rotina te ajuda a desenvolver o hábito dos estudos. Você ter o hábito de estudar todos os dias naquele horário. Então, todos os dias naquele horário, eu estou estudando. E quando você internaliza isso, no dia que você foge um pouquinho disso, você já sente falta.
você já vê que tem alguma coisa errada, beleza? Então, a ideia é, da mesma forma que você tem o meio-dia, é hora de almoçar, tal horário, é hora de ver a novela que vocês viviam ali, ou tal horário é quando a gente tinha aquelas séries que saía tal dia da semana, tal horário, e a gente já ficava ali ó, com aquilo internalizado. Essa hora é para fazer determinada atividade, tá? Meia-noite é meu horário ali que eu vou dormir, que eu vou descansar. 7 horas é o horário que eu vou estudar. Então, da mesma forma que a gente já tem bem definido, já tem o hábito para cada uma das outras atividades, o objetivo é que a gente também tenha para os estudos, tá bom? A ideia é que o estudo seja menos sofrido, menos desgastante do que aquela coisa de todo dia estar correndo atrás do rabo. Todo dia está correndo atrás ali e parece que não está rendendo. Não, você já realmente já colocou dentro da sua rotina, dentro dos seus afazeres, tá bom? Então a ideia é que a gente consiga realmente executar todos os dias de maneira ordeira, de preferência ali sempre no mesmo horário, tá bom? Então, dentro disso tudo, pessoal, qual que é a ideia? É claro que a gente vai ter imprevistos, às vezes a pessoa trabalha de plantão, às vezes a pessoa tem que lidar com algumas situações específicas, de casa, de família. Então, muitas vezes a gente vai ter que fazer uma concessão aqui, adaptar alguma coisinha ali. Tudo isso faz parte do nosso dia a dia. Mas é importante que você busque ser, sabe, o mais comprometido possível com o seu estudo. Não somente o tempo, mas o horário de começar, o horário de terminar. Evite distrações, tá? No seu local de estudo, se afasta disso tudo. Resolva questões, cria esse hábito de fazer todos os dias. Estudou teoria, faz questões. Por quê? Porque no dia que você não fizer questão, você já vai falar, poxa, está faltando alguma coisa. É, realmente, estudei a teoria, mas faltou as questões. Tá? Então, a gente precisa ter tudo isso bem definido. Tá? Porque se a gente fizer isso, garanto para vocês que no final do dia, no final da semana, você vai olhar e você vai falar: poxa, avancei, produzi, evoluí, consegui, minha semana rendeu. Não tem nada melhor do que você chegar lá no final de semana, olhar para trás e falar: poxa, minha semana rendeu, estudei bem, produzi aqui ó, muitos cadernos, fiz muitas questões, minha semana rendeu. Mas para isso, a gente tem que focar naquele dia. Né? E como eu sempre digo, para ter sucesso, não adianta focar no resultado. A gente tem que focar no processo. E o processo nada mais é do que o hoje, tá? Então, o processo é o hoje. O hoje a gente precisa de rotina, tá? Se você gosta de rotina, muito bom, vai ser fácil para você. Se você não gosta, aprenda a gostar, pelo menos em relação aos estudos, porque é necessário. É uma fase da sua vida, tá? Eu sei que muitas vezes essa fase demora muito tempo. E tá tudo bem, tá, pessoal? Porque tem gente que diz assim, eu até concordo, que quando você para de produzir, é como se você. Porque assim, a gente vai, os anos vão passando, a gente vai produzindo, e parece que quando você para de aprender, é como se você estivesse regredindo na vida, já indo para aquela ladeira abaixo, já da. E enquanto você está produzindo, enquanto você está trabalhando, enquanto você está estudando, você está evoluindo como pessoa. Então, muitas vezes a gente, poxa, mas já tem 10 anos que eu estudo, já tem 5 anos. São momentos, mas você está crescendo como pessoa. Como eu já falei algumas vezes, eu acho que a primeira prova que eu fiz, se eu não me engano, foi 2008. Sei que a primeira aprovação foi 2009. E olha só, 15 anos. 15 anos. Nós estamos em 2024, então 15 anos se passaram. Mas, poxa, 15 anos eu só estudei? Lógico que não. Eu tive momentos que eu parei, depois eu voltei. E mesmo nos momentos que eu estudava, eu tinha essa organização de ter tempo para o lazer. Lógico que o lazer era diminuído. Tá, agora eu estou com mais tempo, vou ter mais tempo para isso. Não, agora eu estou estudando meu concurso, estou num pós-edital, vou ter um tempo minúsculo. Às vezes até ter que cortar. Vou ter tempo para a família, enfim. Tudo isso a gente vai dosando, só que com pesos diferentes, tá? Então, teve uma época que eu, poxa, estava na Polícia Civil, não estava mais estudando. Então, eu tinha mais tempo para lazer, mais tempo para a família. Depois, comecei uma outra faculdade. Poxa, reduziu aqui. Depois, fui estudar para outro concurso. Reduzi o tempo com a família, reduzi o tempo de lazer. Mas passei no concurso. Senado, opa, agora eu tenho mais tempo novamente para a família, mais tempo para o lazer. Enfim, a gente vai alternando essas prioridades, mas ainda assim,
você está vivendo, tá? Durante esses 15 anos, eu vivi muita coisa, tá? Eu casei, eu tive filhos, eu estudei, eu viajei, eu fui para o exterior, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Então, assim, a vida continuou. Tá? Então, vocês não precisam ter esse peso, porque muitas vezes eu falo, poxa, mas eu vou perder 2 anos, 3 anos da minha vida. Não, você não vai perder. Além de você estar plantando para você colher uma aprovação para o resto da vida, durante esse período, ainda assim, você está se relacionando com as pessoas, você está vivendo, você aqui lá vai ver um filmezinho ali no cinema, você está vivendo. Você só está distribuindo melhor as prioridades de acordo com aquele momento. Beleza, pessoal? Então é isso, pessoal. Em relação à rotina, era isso que eu queria falar para vocês, que a gente internalizasse para que a rotina possa virar o hábito, para que a gente possa realmente produzir todos os dias para conseguir alcançar a aprovação. Beleza, pessoal? E aí eu vou abrir agora para o nosso plantão de dúvidas, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, vocês foram mandando algumas coisas sobre o tema e eu fui conversando. Mas se tiverem dúvidas ainda sobre o tema ou dúvidas gerais, podem mandar. Beleza?